Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que, como você sabe, é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e da Prismac Turismo. A Prismac é aquela agência de viagens que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. E a Prismac Turismo fica no setor hoteleiro norte, ali no Garvey Parque Hotel. Mas hoje a nossa bancada está cheia, né? E evidentemente que o tema não poderia ser outro, a não ser as manifestações que ocorrem no Brasil inteiro. Mas queremos começar aqui, que muita gente tem reclamado, né? A saudade aí do Dr. José Vieira. O Dr. José Vieira está aqui, viu, pessoal? No próximo programa, ele vai poder responder aí aos questionamentos acerca do direito do consumidor. É que ele está convalescendo aí de uma cirurgia, ele fez uma cirurgia dos olhos, né? E agora está enxergando longe, está vendo além do que deve, né? Mas se Deus quiser, no próximo sábado ele estará aí conosco, entendeu? Compondo essa bancada, né? Bem, contamos também com o nosso articulista político, João Eduardo Zisman, né? O Luiz Solano, que é o nosso repórter do Planalto, e temos um convidado muito especial, o Tiago Ávila, né? Que ajuda a organizar essas manifestações que tem sido uma demonstração de civismo, de patriotismo, né? No nosso país, e tem colocado muitas autoridades, né? Muitos governantes, né? Meio apreensivos. Mas vamos conversar daqui a pouco também, né, com o Tiago. Vamos começar aqui pelo nosso amigo João Eduardo Zisman, né? Eu queria cumprimentar o Tiago, né, dizer que essa mobilização que ele faz parte, né, na qualidade de organizador, enfim, é uma liderança. Esse movimento, se diz que o movimento não tem líderes, né? De fato não tem, mas tem pessoas como ele e como tantos outros, o Jimmy que está aí, que deu uma entrevista recentemente, que estão fazendo história, né? Que estão conseguindo mobilizar. Eu queria dar meus parabéns. Realmente a gente está muito satisfeito com o que está acontecendo. Eu acho que a sociedade está demonstrando um nível de maturidade e de cidadania elevadíssimo. E o reflexo está aí, né? Você teve posições, presidenta foi para a televisão, foi obrigado a ir à televisão, em pese que falou muita besteira, né? Mas, enfim, acelerou a pauta do Congresso, né? Votaram a PEC, infelizmente o resultado não foi de acordo com o que a gente esperava, né? Pelo menos eu, enquanto que a gente já havia comentado, a própria bancada aqui, que nos tínhamos posicionado em favor da PEC, mas isso é uma questão que a gente pode discutir mais profundamente mais adiante. Mas aceleraram outras pautas, a votação dos royalties do petróleo, coisa que está empancada, né? Eu tenho a impressão que esse movimento está ajudando muito o país nesse sentido. E está se traduzindo realmente nos anseios. A reforma política, sem dúvida, é a pauta que tem que ser discutida, é a pauta número 1. Né? Se não discutir isso, eu acho que o movimento fica em vão. Né? Mas está funcionando, eu acho que está valendo a pena. Luiz Solano. Bom, duas gerações aqui nosso presentes. Nosso repórter condecorado. Exatamente. São duas gerações discutindo esse tema palpitante. A minha geração, de 73 anos de idade, e a geração aqui do Tiago. Você tem 73 anos? 73 anos nas costas. Eu me dava, né? No máximo 72. Pois é, mas eu chego lá nos 73. Então é um tema que nós estamos discutindo aqui. O Tiago vem com as ideias dele, eu tenho as minhas ideias, mas são ideias que estão trabalhando pelo Brasil melhor. E aqui nós comentamos várias vezes sobre essa situação. Eu disse uma vez de que o Brasil vai acordar. E ele acordou, esse grande gigante. Muito bem. Então agora vamos apresentar, né, de forma definitiva, o Tiago Ávila, né? O Tiago Ávila, ele faz parte do Comitê Popular da Copa, né? Faz parte também da Assembleia dos Povos do Distrito Federal, e essas entidades ajudam na organização dessas manifestações, desses protestos que estão acontecendo. Tiago, você faz parte dessa organização, e eu lhe pergunto, primeiro, individualmente, o que lhe motiva a entrar num movimento como esse, que fez com que o Brasil inteiro acordasse? Raimundo, primeiro agradeço a presença, né? Para a gente é muito importante estar aqui expondo as ideias, né? Nesse momento de grande efervescência social, para a gente é muito importante ter o espaço mesmo onde a gente possa pautar nossas coisas. O que motiva pessoalmente
a gente costuma tratar como pouco importa, porque o que importa é o anseio coletivo. Então, a motivação pessoal hoje é o Thiago, mas poderia ser qualquer pessoa aqui da Assembleia dos Povos, qualquer pessoa do Comitê Popular da Copa poderia falar no sentido de trazer a pauta coletiva, né? Então, a ideia do não personalismo, da não liderança, a gente trata nesse sentido mesmo. Claro que me motivam questões de construir uma sociedade melhor. Poxa, eu vou ter meus filhos já, eu tenho minha família, que eu quero que todo mundo viva bem, e muito mais ainda, assim, acho que as pessoas que resolveram lutar por uma sociedade nova se consideram pais e mães de todas as crianças do mundo. Então, a gente transformar a sociedade melhor para elas. Perfeito. E falando um pouquinho dessa questão do Comitê Popular da Copa, nós temos a notícia de que o governador Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, né, ele quer privatizar o Maracanã, né? Quer dizer, se investiu milhões de reais, dinheiro público, né? E para depois entregar para algum empresário explorar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, isso é talvez um dos focos, né, de insatisfação, de indignação da população e que motiva cada vez mais, parece que dá combustível, né, para esses movimentos, não? Com certeza, e no Mané Garrincha também, né? Mané Garrincha também, exatamente, o Mané Garrincha vai sofrer o mesmo processo. A gente vê isso uma constante no Brasil que até hoje não parou. Há 500 anos o Brasil investe na estrutura e depois entrega às grandes transnacionais, aos grandes empresários explorarem. A gente vê isso com a Petrobras, quando ela faz pesquisa diária do pré-sal, de repente faz leilão de petróleo. O que está acontecendo é a mesma coisa agora no estádio Mané Garrincha. O Joãozinho gosta de falar muito do Mané Garrincha, né? Porque o custo hoje já é 1.778 bilhões, né? Só do Mané Garrincha. Acabaram de aprovar mais um termo aditivo de 415 milhões de reais, né? Esse estádio é o assunto, vamos dizer assim, que mais me digna hoje e é o que faz, vamos dizer assim, o João cidadão ir para as ruas. Essa construção do estádio. Não falo de todos os estádios, eu acho que o futebol, por exemplo, do Rio de Janeiro é uma coisa consolidada, o Maracanã está aí, pode ser que daqui a 50 anos eu esteja me desmentindo em relação ao Mané Garrincha, que isso seja uma grande obra daqui a 50 anos, mas hoje, dentro da realidade do país, é inviável você gastar 2 bilhões, é inadmissível se gastar alguma coisa perto de 2 bilhões de reais num estádio de futebol. Muito dinheiro, são quantos zeros, hein? Não tendo, vamos dizer assim, um Estado, uma capital federal, né, com tantas deficiências, onde deveria ser referência. Isso é um assinte em relação aos outros estados também muito pobres, né? O Maracanã gasta aí, o Sérgio Cabral gastou 1 bilhão e 200. Vem a presidenta dizer, vai para a rede nacional para dizer que o Estado não investiu R$1 público na construção dos estádios. Isso é uma falácia, é uma enganação, uma mentira. Falácia é apelido de mentira. É uma né? mentira, mentira deslavada. Quer dizer, é um assunto realmente revoltante, que faz a gente reavaliar toda essa questão de uma necessidade ou esse afã de se fazer uma Copa do Mundo, né, que, diga-se de passagem, é um grande evento em qualquer lugar, deixa seu legado, mas me parece que o legado hoje é construído, é escrito de uma forma avessa, né? Uma forma esquerda. Mas, não, você falou que a Copa do Mundo é um grande evento. Aí eu pergunto, Thiago, a visão de vocês, essa Copa, veio para quê? A questão de para que a Copa veio, ela é bem levantada dentro dos movimentos, mas mais ainda o que a gente pauta é Copa para quem, não para quê. Porque você vê o que o João muito bem levantou, foi muito feliz na colocação, o que Brasília tem em desenvolvimento futebolístico? O público médio do Canangão são 650 pessoas por jogo, enquanto você vê cidades que têm uma tradição futebolística, tipo Goiânia, Florianópolis, Belém, ficarem de fora em detrimento de Manaus, Cuiabá e Brasília. Quer dizer, o que essas cidades têm de diferente a não ser uma classe dominante ali, um consenso social de que ali se pode desviar mais verba? Então, Brasília tem essa tradição. E você acha que essa Copa é para quem? A Copa é para a FIFA, para as grandes transnacionais. Que é um grande balcão de negócios. Exatamente. Né? Transformou nisso, né? Aliás, João Avelã já ajudou muito a transformar a FIFA nisso, né? Com certeza. Ele é um dos grandes cabeças ali dessa máquina que a gente costuma chamar da máfia da FIFA. Para a gente é muito duro pensar numa organização que chega aqui, impõe uma lei geral que a gente chama de AI6 da FIFA,
E essa lei geral revoga grande parte da nossa Constituição, transforma a Assembleia Legislativa um mero fantoche dessas organizações. Então, instaura o Estado policial, instaura a remoção, ela lida com tudo, a questão do comércio, a questão das liberdades individuais. A questão da remoção que você está colocando, é bom esclarecer para a população. Aqui no DF, nós não tivemos esse problema, porque nas imediações do estádio, a ser construído, não houve a necessidade de retirar pessoas, porque não tinha moradias ali. Mas em todos os outros estados, isso aconteceu, né? Exatamente. Você teve que desalojar as pessoas, pagar uma indenização miserável, entendeu? Para poder satisfazer os interesses da FIFA. No Brasil já se tem 250 mil pessoas, né, ameaçadas pela remoção. Solano, você queria fazer uma pergunta para o Thiago? Eu queria fazer a pergunta para o Thiago. O João trouxe aqui uma cifra de 400 milhões para terminar o estádio Mané Garrincha. Não sei se termina com 400. Veja bem, a minha Isso é cifra que eu governo mais tenho, um. inclusive que já me foi repassada, essa cifra que foi repassada por 2 arquitetos e um engenheiro, é de que esse dinheiro é para terminar algumas coisas pequenas, como azulejo, já está caindo, a urbanização do estádio, inclusive fazer um túnel do estádio Mané Garrincha para o Parque da Cidade e para o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Agora, já se fala, inclusive, um dia de jogo no Brasil, João, será cobrada a circulação no Parque da Cidade, no dia que houver um jogo. Cobrado? Vai ser cobrado para você poder entrar e poder estacionar. Isso já são previsões que o Thiago sabe muito bem que já está sendo articulado, toda essa mutreta já para a Copa do Mundo de 2014. Realmente é uma coisa absurda, né? Mas, Thiago, você teve resposta porque o nosso programa não teve. Aqui nós sempre perguntamos o seguinte, o estádio Mané Garrincha, ele tem 7.483 vagas, né, de estacionamento. Mas toda vez que tem um jogo lá, não pode estacionar e o povo tem que andar pelo menos 2 quilômetros. Sabe-se que é uma exigência da FIFA ter o estacionamento, exatamente, que é uma comodidade, isso, né? Você tem notícia, porque o GDF não cria canal de comunicação. É exatamente essa cobrança que vai acontecer no Parque da Cidade. Não tem o estacionamento em volta do Mané Garrincha, mas haverá o estacionamento dentro do Parque da Cidade. É isso que eu me referi. E essa é mais uma das enormes dicotomias dessa Copa do Mundo, né? Os defensores da Copa do Mundo da FIFA, que é diferente da gente gostar de futebol, eu amo futebol, né? A ideia não é essa, a gente não é contra o futebol, contra esse campeonato. Sinceramente, eu preferia que ele acontecesse em qualquer outro país, de preferência país que já tem estádios, tipo a África do Sul, que virou um monte de elefante branco. Mas o que a gente contesta é o legado da Copa, né? O que está ficando depois dessa Copa? O legado da mobilidade que eles dizem é outra falácia, né, para não dizer que é uma mentira. O legado da mobilidade não existe. As melhorias dos aeroportos. O que é o VLT aqui em Brasília, né? O que aconteceu? Então, diversos elefantes brancos que servem para o superfaturamento, que servem, infelizmente... Aliás, a primeira medida que se fez quando se aprovou a Copa aqui no Brasil foi mudar a lei, ou seja, não precisa fazer licitação. Se com licitação a roubalheira já era grande, imagine sem licitação, né? Exatamente, é um processo completamente às avessas do que deve ser o processo de construção, de empoderamento popular, de consulta realmente aos reais interesses. O dinheiro gasto nesse estádio resolvia o déficit habitacional do DF. 150 mil moradias populares faziam com que ninguém no DF dormisse mais na rua. E o que a gente prefere? A gente prefere um jogo de futebol, um estádio superfaturado, ou prefere ter uma justiça social aqui na cidade, no estado, no país? E as manifestações, eu acho que Brasília tem uma situação atípica, né? Porque Brasília hospeda o poder federal. Então as manifestações se voltaram muito para o poder federal. E parece que não está acontecendo muita coisa errada em Brasília, né? Quando, na verdade, a gente sabe, né, que o governo do Distrito Federal, nós temos milhões de motivos para protestar, né? Basta que a gente relembrar, num passado bem recente, 9 crianças morreram na UTI de hospital. Foi encontrado inseto nas UTIs. Quer dizer, o clima de insegurança é absurda, né? O governador parece que estava ao lado da presidente Dilma no momento da vaia, né? Mas se escondeu, né? Quer dizer, então umas atitudes assim difíceis de se compreender e que não gera respeito da população
pelos seus governantes, né? E a nossa Câmara Legislativa, o que vocês no movimento pensam, hein? É bem complicado. O DF é sempre uma situação bem particular. Uma coisa que a gente tem pautado muito, e domingo a gente vai fazer uma grande manifestação nesse sentido, é a auditoria externa do estádio e também que o Agnello seja obrigado a devolver o 2.800.000 que ele deu de ingresso para as pessoas no jogo do Brasil e Japão. O TCDF já obrigou ele a devolver esse dinheiro. Olhe bem, telespectador, a denúncia. O governo do Distrito Federal pegou 2.800.000 seu, dinheiro do contribuinte do DF, para adquirir ingressos Por seus correligionários. por seus correligionários. Quer dizer, é uma coisa absurda. Isso aí eu posso falar de cátedra, porque quem fez a primeira denúncia, que veiculou a matéria, fui eu. Fui eu que fiz a denúncia, fui eu que fiz a pesquisa. Isso é um absurdo. E outra coisa, tem mais agora, houve distribuição desses ingressos, mas de forma bem esquisita. Me parece que houve já também a denúncia que o ex-presidente da federação, o seu Fábio Simão, estava distribuindo esses ingressos, foi responsável para ser o mestre de cerimônia. O Fábio Simão, que hoje é um assessor, um consultor para assuntos de Copa do Mundo do governador Agnello. Mas, enfim, quando a gente vai tocar no assunto do estádio, tudo que cerca essa construção, me parece Tudo que é obscuro, mal né? explicado, é esquisito. E aí vem Terra Cap e BRB, compram, gastam 2.800.000 para fazer graça com o dinheiro do povo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, as pessoas têm que entender, a Terra Cap, ela não é de propriedade só do governo do Distrito Federal, ela é de propriedade da União também. E a União, os seus proprietários deveriam estar muito preocupados, porque eu tenho a impressão que a Terra Cap caminha a passos largos para a falência. E inclusive, Raimundo e o Tiago e Solano, há uma discussão que se colocou que o GDF não recebeu, pegou empréstimo fora e não recebeu recurso do governo federal para não ter que prestar conta do Tribunal de Contas da União. Mentira, vai ter que prestar conta sim, porque o recurso vai administrado pela Terra Cap. E a Terra Cap, 49% das ações é da União. Então vai ter que prestar conta, senhores ministros do Tribunal de Contas da União. Não vai pensar que vai ficar no baremo de cartorial aqui do Tribunal de Contas do DF, não. Seu Paulo Tadeu, o conselheiro Paulo Tadeu, não vai conseguir resolver o problema do Agnello do estádio. E o DF é um caso claro, né, onde por uma decisão política não se pega o empréstimo, que é uma coisa que aí trazia realmente ainda mais o absurdo, mas se destina dinheiro que a Terra Cap, quando se vende um terreno público, é para saúde, para educação, para os serviços públicos, e se destina diretamente à Copa do Mundo. Então o estádio acaba sendo o epicentro da corrupção do DF, onde desagam as coisas, toda a política habitacional extremamente questionável, toda a questão de direito à cidade, do transporte, da saúde e da educação. O nosso governador ele é médico, mas o companheiro Raimundo foi muito feliz. A questão do Hospital de Santa Maria, a questão dos bebês mortos na UTI, isso demonstra claramente o que é a prioridade do DF, o que é a prioridade do governo do Distrito Federal. Isso não pode ser aceito. Aqui, Tiago, você se acompanhou o nosso programa, nós temos aí índices alarmantes de homicídios, né? Tivemos no final de semana com 11 homicídios, né? Sequestro relâmpago, a gente já nem divulga mais. Nós já chegamos, Ribeiro, a cerca de 380 homicídios até este sábado. Não, a média supera 2 homicídios dia. É absurdo. O nível tá alarmante. Quer dizer, uma estatística que grosseiramente falando, é uma estatística idiota. Porque você querer contemporizar e dizer que a estatística é favorável, com uma média de 2 homicídios diários, uma coisa maluca, né? É querer gozar com a nossa cara de cidadão, né? Houve uma resposta por parte da Presidente da República e por parte também do Congresso Nacional. O Congresso votou numa celeridade nunca antes vista nesse país, para relembrar o sumido, né? O presidente Lula está sumido, pessoal, ninguém sabe onde é que esse homem se encontra. O Congresso Nacional aprovou a PEC 37. Por incrível que pareça, o senador Renan Calheiros vai entrar para a história como o homem do passe livre. Né? Quer dizer, então você vê como é que são as circunstâncias. Essas respostas, elas são satisfatórias ou isso aí apenas mostra que as manifestações devem aumentar
para que a gente possa fazer o país avançar? Bom, Raimundo, isso é uma demonstração clara de que o sujeito social, o povo na rua, está sendo ouvido e dá resultado. Agora, a gente sabe que governo é assim, é igual cozinhar feijão, só funciona sob pressão. E a gente não pode aceitar, isso é só um começo de trabalho, primeiro passo e no nosso olhar extremamente insuficiente. As medidas tomadas pelo governo e anunciadas aí que a gente nem sabe se e quando vão se tornar realidade, a gente sabe que não vão transformar a sociedade no modelo que a gente quer, onde quem manda é o povo e o governo obedece. Então, ainda a gente avalia que sim, passos necessários. Isso reforça, então, a necessidade das Exatamente, manifestações. só mostra que é possível lutar, que a nossa mobilização já é vitoriosa. O Brasil demonstrou que tem uma espontaneidade do levante social muito forte, que foram nas diretas já, no Collor, e agora onde a gente vai sim transformar o Brasil. Perfeito. Solano queria... Não, eu queria fazer uma pergunta para o Thiago, como eu já disse, ele é de uma outra geração, uma nova geração. Mas não parece, vocês parecem da mesma geração. Essas manifestações... Em pensamento. Essas manifestações chegaram em boa hora. Tiago, você acredita de uma possibilidade da dona Dilma vir a decretar um estado de sítio, como acontece em outros países, como agora mesmo na Síria, com medo, chamar as Forças Armadas para acabar com as garantias constitucionais? Solano, o desenrolar disso a gente já tem visto, assim, a Lei Geral da Copa, ela propicia esse tipo de coisa, esse estado de exceção, estado policial, né? Você vê o que é hoje os atos terem revista prévia de mochila, esse tipo de coisa. É claro que a gente não concorda com a depredação do patrimônio público, mas a gente tem que permitir o agente social se manifestar, o povo a se manifestar. Então, as ações da Copa do Mundo são extremamente truculentas, a Polícia do Brasil está ficando mundialmente famosa por isso, e a Lei Geral da Copa e a FIFA propiciam muito. Então, são precedentes muito perigosos que estão se abrindo aqui no Brasil. Se decretar um estado de sítio. Exatamente. Agora, existe uma coisa mais poderosa que todos os exércitos do mundo. É uma ideia cuja hora chegou, né? Eu tenho a impressão seguinte, eu também era muito pequeno na época de 68, 67, enfim, não vivenciei, não participei ativamente. Mas eu tenho a impressão que hoje, diferentemente do que aconteceu, hoje o que une toda a sociedade é uma indignação, né? Eu acho que as forças, até os conservadores de hoje, apoiam o movimento das ruas, que estão nas ruas. Eu acho que é diferente, eu acho que o movimento não é propício. Eu acho que até as próprias Forças Armadas, as polícias, enfim, elas não têm, vamos dizer assim, o ânimo Inclusive porque seus membros sentem, apoiam as manifestações. Eu não vejo, eu acho que se essa ideia do estado de sítio passa na cabeça, em que pese, vamos dizer assim, toda essa mensagem subliminar que passa nessa Lei Geral da Copa, na própria instrução da FIFA, né, eu não creio que há um ambiente político, social no país que permita, vamos dizer, uma ideia de jirico absurda como essa, absurdo, né? Mas, João, eu queria lhe dizer, antes até da gente concluir o nosso programa, primeiro, quando o presidente Lula, no exterior, comemorava o fato do Brasil sediar a Copa do Mundo de 2014, né, ali foi possível enxergar claramente que se vendia a soberania nacional por um mês para a FIFA. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo é que a FIFA ela está no papel dela. Ela não veio adular o Brasil para fazer a Copa, não. Foi o Brasil que foi lá se oferecer. O Brasil que eu digo, os governantes que não ouviam ou não conseguiam sentir a indignação da população brasileira diante disso tudo. Hoje nós temos já um quadro real admitido pelo próprio governo. O governo já gastou 30 bilhões de reais com a construção de estádios e não fez a infraestrutura. Está aí os aeroportos pendentes, VLPs, essa mobilidade urbana, enfim, está tudo aí por fazer. Mais caro que as 3 últimas Copas, Ribeiro. Exatamente. Mas, sim, é mais caro do que todas as outras somadas, aí, né? Somadas. Quer dizer, então esse absurdo
né, foi sendo represado no coração do povo brasileiro. E, de repente, aí eu quero parabenizar muito, Tiago, eu quero que você receba em nome de todos os jovens que souberam captar esse sentimento popular. Né? Vocês estavam no momento certo, na hora certa, no lugar certo, porque conseguiram captar toda essa indignação que foi sendo represada no coração do brasileiro, principalmente na última década, onde um presidente veio naturalizar a corrupção, onde condenados pela Suprema Corte continuam legislando no Congresso Nacional. É hora de se pedir que a Câmara, com celeridade, trate de botar para fora quem já foi condenado. É hora de não permitir que o Zé Dirceu continue fazendo negócio com o governo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, acima de qualquer governo, existe o sentimento de brasilidade, o povo está acima disso tudo. Então, eu quero aqui, em nome do Tribuna Livre, Tiago, parabenizar a todos os manifestantes na sua pessoa, e eu sei que logo mais nós teremos também outras manifestações, né? Queria que você, ao se despedir, pudesse, né, dar suas palavras e convidar as pessoas, né, para as futuras manifestações. Muito obrigado, Ribeiro. Primeiro, eu sou só um, né? Então nós não temos liderança e essa é a grande vitória do movimento. Liderança se coopta ou se derrota. Então nós somos um movimento bem horizontal e justamente por isso a gente convida toda a população para participar de um momento de construção coletiva, que é a Assembleia dos Povos do DF. Ela vai estar acontecendo hoje mesmo, sábado, a partir das 14 horas no Museu Nacional. Venham, tragam suas ideias, tragam o seu projeto, o que você quer trazer para essa sociedade, onde você quer transformar, qual é a área de interesse, o que mais te aflige. Vamos canalizar essa indignação para o processo de construção coletiva e só assim que a gente consegue grandes vitórias, né, Ribeiro? Muito obrigado, viu, Tiago? Joãozinho, você tem 30 segundos, depois o Solano, né? E depois uma imagem do meu amigo José Vieira. Eu estou aqui, estou vendo, observando, o Tiago está falando, ele gesticulando, e eu estou vendo que está no sangue, está na carne dele. A veia chega só, viu? Não, esse sentimento de libertário, né? É o sentimento que está contagiando toda a população. Está aí, escrito no antebraço dele, a célebre lema da Revolução Francesa, que cabe muito bem agora, né? Que é o liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Acho que é por aí, é por isso que esse movimento de rua está contagiando todo mundo, né? Sociedade como um todo, e eu espero que ele não pare por aí, porque está dando resultado. Né? Vamos em frente. Parabéns e conta com a gente aqui. Solano. Eu estou me espelhando aqui no Tiago. Esta semana, com certeza, o que ele falou aqui vai servir de pauta para os blogs, sites e meus programas de rádio que eu faço para todo o Brasil. Parabéns, Tiago. Que o Brasil tivesse 200 milhões de Tiagos como você. Bem, nosso programa está chegando ao fim, né? Temos aqui a imagem, ó, vocês estão vendo que o Vieira está escondendo os olhos aí, mas sábado que vem ele estará junto conosco aqui. Mas eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, né, o restaurante Esquina Mineira, agradecer a Prismac Turismo, mas principalmente eu quero agradecer a você, telespectador. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua paciência e dizer o seguinte, o nosso programa chama-se Tribuna Livre. Aqui realmente a tribuna é livre, qualquer um pode chegar aqui e dizer aquilo que pensa. Agora, o Tribuna Livre está cumprindo o seu papel, está trazendo para você, né, as impressões das pessoas que estão dentro dessas manifestações cívicas, né, essas manifestações a favor do Brasil. E você, telespectador, levante da cadeira. Daqui a pouco nós temos outras assembleias. Participe sempre das manifestações, porque só assim é que nós vamos conseguir avançar e vamos ajudar na reconstrução desse país, que tem muitos aí tentando desconstruí-lo, mas nós vamos ajudar na reconstrução. E até sábado, se Deus permitir.